Então, essa é uma aula aqui que ela tem intenção de trabalhar com quem já tem noção de acordes. Todo mundo já sabe esses acordes que estão aí. Tem algum que você não sabe desenhar, agora é a oportunidade de aprender, porque nós vamos aplicar isso aqui na prática, que se chama campo harmônico. Hoje nós vamos ver que um campo harmônico ele forma outros campos harmônicos. Aqui eu montei aqui vários modelos de campo harmônicos que estão aqui. Campo harmônico dórico, campo harmônico em outras formas, né? Então aqui faltou até um pedacinho, deixa eu só resolver isso aqui logo. Eu acho que faltou uma folha aqui, já coloco no lugar. Uma, duas, três. Vou trazer esse trem para cá. Tá? 30, página 30. Mas aqui vai ficar ruim, então vou já colocar em PDF. Só um minutinho que já vai dar certo. Maravilha, entrou tudo. Pronto, então aqui é o seguinte, nós vamos começar nossa aula então já na aplicação, depois volta aqui em cima. Por enquanto vamos pensar nessa tabelinha de campo harmônico, é uma tabela de campo harmônico, primeiro grau maior, quarto e quinto maior, segundo, terceiro e sexto menor, maravilha. E aqui nós temos os acordes maiores, e esses acordes maiores nós chamamos de funções. A função harmônica, 1, 4, 5, dominante, subdominante, perdão, tônica, subdominante e dominante. Isso aqui espero que todo mundo já esteja conhecendo isso, né, de fato. Então aqui nós temos aqui a primeira, a quarta e a quinta, que são a base de tudo aqui. Dá uma tinta geral nesse bloco. Beleza? Peço como ser mais rápido. Imagina aqui que é o que a gente precisa entender agora na aplicação, seria isso aqui. Se tivesse um pincel mais largo, deixa eu ver. Espessura do pincel. Vou ficar só com esse aqui por enquanto. Não confundir. Pronto. Esse aqui é a regra fundamental, os acordes Dó, Fá, Sol, geralmente. Só que dentre esses acordes, você tem outras técnicas para usar. Nós vamos começar a usar isso aqui, ok? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Essa regra 251. Então, quer dizer, se eu estiver em Dó e quero ir para o Sol, vou pensar no campo harmônico de Dó, de Sol. Eu vou pensar nesse aqui e nesse aqui. Só que tem uma situação. A visão que nós temos que ter não é de tríades. A visão que nós temos que ter é de tétrade. Então, todo esse bloco aqui, ele deveria ser pensado com um sétimo. Aqui nós pegaríamos uma sétima aqui e colocaríamos uma sétima aqui. Então, todos esses acordes têm que ser pensados com uma sétima. Tudo bem até aí? Tranquilos? Pensar nele como uma sétima ao lado dele. Ó, o barulho, microfone, desliga ele.
Obrigado. Pronto, então é o seguinte, nós vamos aplicar então. Se você está num dó maior e você quer cair no sol maior, você vai usar o lá menor com sétima e o ré com sétima para cair no sol. Se você está em sol e quer cair no fá, você vai pensar no 2 e no 5 de fá. Só que sempre lembrando que nós vamos ter que trazer essa sétima junto do acorde, ok? Porque ela encaixa melhor na formação do que a gente precisa trabalhar. Então, todos esses acordes aqui, você vai pensar ele em sétimos, colocando uma sétima no lugar dele. Fechado? Combinado? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Fala comigo que isso aqui é uma aula que tem que falar, porque se vocês não estiverem entendendo, não tem como ir para frente. Eu vou voltar para o Word aqui. Dentro desse Word, então estou dizendo que se tiver um dó, vai aparecer o Word aí para você. Se eu tiver em um dó, eu quero ir para o sol, eu vou usar a segunda de sol, que vai ser lá menor com sétima, e a quinta de sol, que vai ser o quê? Ré com sétima. Até aí, tranquilo? Então, isso aqui, essas duas notas que eu coloquei aqui, são as notas que me preparam para o acorde que eu vou fazer, que é o acorde de dó. Dó. Sol, isso, sol. De dó não, acorde de sol. Eu vou preparar para um sol. Bacana. E aí, isso que eu quero que eu coloque em prática. Certo? Tem que uma música bem simples hoje, e nós vamos começar a trabalhar essas sugestões. Isso aqui é uma sugestão, beleza? Você está usando aqui uma preparação, que é o 251. Então a gente vai colocar que eu vou tirar igual, não, vou deixar aqui só para vocês entenderem. Eu vou colocando de vermelho aqui o 251. Então saí do dó e joguei essas duas notas para preparar para o acorde que eu quero, que é o sol. Me fala um novo acorde que você quer encaixar aqui, qualquer um. Vamos supor que você quer encaixar aqui, sei lá, um ré maior. Então vamos lá na tabela de novo, vamos trazer essa tabela, tentar trazer essa tabela para cá. Não foi, né, meu filho? Mas enfim, vou trazer ela para cá, deixa ela aqui mesmo. Essa tabela aqui, então essa tabela aqui nós estamos querendo encaixar um ré maior. Então vou pensar num mi menor com sétima e um lá com sétima e vou cair em um ré. Pegou? Dúvida? Tranquilos? Então pego aqui o meu menino aqui, o que eu vou trabalhar com aqui, com o negócio. Vou pegar o Mi menor e vou pegar o Lá maior para cair no Ré. E aí a gente está usando a forma 2, 5, 1. Alguém tem dúvida? Mi menor, Lá maior e eu caio em Ré maior. Ah, boa sugestão então quando você quer fazer ponte para cair em outro tom, tá vendo que legal? Então a gente está caindo aqui em outra tonalidade. Nós saímos da tonalidade de Dó e encaixamos aqui. Podemos dizer que isso aqui é uma tonalidade de Dó maior, começando pelo um Dó, né, que a gente chama de Dó lídio, né? Mas vamos lá, vamos colocar em prática, vamos trabalhar. Então você pega o seu violão e faz esses acordes aí para você ver como que encaixa. Faz o teste aí, fazendo um favor. Hoje eu vou pedir para você tocar, não eu. Eu vou ficar só olhando só, tá? Isso aí. Eu vou colocar um microfone para ver se fica melhor. Depois, na hora que tiver acabando a bateria aqui, se acabar a bateria, a gente troca. Pera aí. Melhora? E aí? Melhorou? Fala aí para mim se melhorou. Melhorou. Beleza. Perfeito. Então, agora vai dar para ouvir melhor. Então a estratégia é que você pega o seu violão aí, por gentileza,
Pega outro microfone que tem ali fazendo. Pega o seu violão, e, por gentileza, e tenta aplicar o que nós estamos no estudo aqui. Dó maior, Lá menor com sétima, Ré com sétima, para cair no Sol. Possível que vai ficar ruim, né? Dois microfones aqui. Vamos ver, hein? Vai dar microfonia. Não tem como, né? Não tá bom aí, pelo amor de Deus. Estão muito quietos, não tô ouvindo ninguém. Dá uma afinada aqui no meu violão que está desafinado. Beleza, tô esperando. Então, enquanto isso, nós vamos continuar montando aqui a estratégia. Então, nós temos aqui, então, um acorde de Sol. Nós temos aqui um acorde de Dó. Esse acorde de Dó aqui, ele é o tom que nós estamos, referente ao tom que nós estamos trabalhando, o tom de Dó. Então, nós estamos aqui, um, dois, cinco e um, dois, cinco, um. A pergunta é, quantos campos harmônicos nós passamos aqui? Nós passamos em três campos harmônicos, tá? Nós passamos primeiro pelo campo harmônico de Dó, depois saímos do campo harmônico de Dó, passamos os acordes do campo harmônico de Sol, depois passamos pelos acordes do campo harmônico de Ré. Entenderam? Então, por isso, para fazer essa aplicação aqui, é interessante que você, de fato, tenha um conhecimento do campo harmônico, pelo menos o básico de como ele foi formado, de como ele é formado, para poder ficar mais fácil da execução. Quem está aí, Vandir, aplica aí, por Opa, gentileza, Vandir, câmera, para tô mim poder dar uma atrapalhando aí? olhada. Tô E, não, atrapalhando? pode. Não, tá afinando ainda? Tô. Perfeito. Renan Costa, tá aí? Sim, professor. Tem como liberar a câmera aí para mim ver a sua execução desses acordes? Professor, que eu tô na trabalhar aqui, aí eu não tô podendo abrir a câmera, só o áudio. Eu só tô acompanhando por imagem, não tô podendo, não tô com o violão aqui para acompanhar. Ah, sim. Tudo bem, então. Mas aí eu vou pedir pro senhor disponibilizar, se possível, depois da gravação aí, para eu estar aplicando. Não, beleza. Só tem que ficar ligado aqui no na minha bateria, porque minha bateria está em 37%. Então, eu estou usando o microfone que eu estava usando o carregador. Ficar ligado nela. Então, é o seguinte, hoje nós estamos aplicando uma das técnicas. Hoje é prático. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ficar só com uma coisa só, para não confundir. Nós estamos aplicando hoje, então, essa técnica aqui. É o que a gente quer trabalhar, começar a fragmentar o estudo para ficar mais fácil de compreender, mais fácil de executar, certo? Então, a nossa estratégia, então, é pegar uma música do absoluto zero e começar a aplicar essas técnicas para ver se faz sentido, sim ou não, ok? Então, nós podemos escolher uma música, qualquer música de exemplo. Vamos pegar uma música de exemplo, já tem até aqui uma aqui. Vamos pegar só um trecho para a gente trabalhar, não precisa trabalhar a música toda. Vamos baixar ela para o tom de dó maior para ficar mais fácil a gente estudar ela, né? Aí fica mais fácil a gente entender o que está aplicando. Vamos dar uma simplificada primeiro, deixar os acordes naturais. Pronto. Então, nós vamos pegar esse trecho aqui. Pegar só esse trecho aqui para a gente trabalhar. Hoje nós estamos com poucas pessoas aqui, só está eu e você, Vandique e Reina.
É o seguinte, cara, eu vou começar a ser um pouco mais rígido, sabe? Porque tem gente que não está valorizando o meu trabalho, não. Eu não vou ficar gastando muita energia com quem não quer, não, sabe? Nem responde, o pessoal quer aprender e não quer sair da zona de Pronto, conforto. vamos aí, rapaz. Eu tô para aprender mesmo. Pois é, e a gente não compensa, entendeu? Não compensa gastar muita energia. Deixa eu só verificar o que eu vou fazer aqui para poder deixar esse negócio tal. Entendi. Pô, que Vai maravilha. dar tá certo. Então, beleza. Olha só, a estratégia nossa é trabalhar sempre aqui o 2-5-1. Então, vamos pensar no 2, o 5, para cair no 1. Quem é o 1? Nosso 1 aqui é o Fá. Então, vamos colocar aqui de vermelho. Beleza? Nós estamos aqui em Dó e queremos fazer essa preparação para cair aqui. Então, aqui nós estamos em Dó e vamos fazer de novo esse 2-5-1 aqui. Ou em Fá, né? Vamos pensar no 2-5-1 para cair. Então, todos aqui nós vamos colocar essa regra dessa aplicação aqui para você conseguir fazer umas pontes de descida de cadência. Pronto. Nós vamos então estudar. Qual é o segundo grau de Fá? Pronto, tem que lembrar, gente. Tem que estudar isso aqui para a gente poder. Pega uma tabela, pega essa tabela aqui, né? Estuda esse trem aqui. Lembra que sempre vai colocar a sétima. Nós colocamos aqui, ó. Não estou conseguindo apagar, né? Então, nós vamos pensar no segundo grau de Fá, que é Sol menor, segundo grau, segundo grau, e vamos pensar no quinto grau, para cair nele. Então, seria Sol menor e Dó. Então, no lugar desse 2 aqui, nós vamos colocar aqui, colocar logo acima dela, para a gente entender o que a gente está usando. Nós estamos usando um Sol menor, só que sempre a gente vai usar com sétima. Certo. Lembra disso aí, tá? Porque encaixa melhor. Colocar a sétima encaixa melhor do que colocar a tríade. E aqui vai ser, então, um Dó com sétima, que aí você vai cair no seu Fá. Pronto. Então a gente usou o Dó, Sol menor com sétima, Dó com sétima para cair aqui. Então aqui nós vamos colocar de vermelho. Essa aqui é a regra 2-5-1. Tá entendendo o que a gente está fazendo? Pronto. Então aqui nós vamos fazer então para cair no Dó. Qual é o segundo grau de Dó? Ré menor. Então Ré menor vai ser com 7. E o quinto grau é Sol, vai ser um Sol com 7. Então nós estamos fazendo 2, 5 e caindo no Dó. Perfeito. Então aqui a gente tem aplicação legal. E aí nós vamos fazendo com que a nossa música ela se torne uma música pensada. E você está trabalhando uma estratégia só. Depois a gente vai para outras estratégias na música. E não adianta abraçar o mundo, né? Tem que aprender primeiro essa estratégia para depois passar para outra. Então acho que assim vai ficar melhor para a gente poder construir um alicerce, né? Do instrumento, dominar melhor a parte técnica do. Então a gente vai cair no sol, né? Então no sol a gente vai pensar também. Cadê o sol aqui? Nós vamos pensar nesse lá menor que é a segunda de sol e o ré que é a segunda de sol. Então vai ficar aqui lá menor com sétima e ré com sétima. E aqui nós temos a estrutura tanto que a gente precisava. O meu áudio está muito ruído, como é que tá? Está muito forte? Para mim tá bom. Para mim também tá ok, professor. Tá bom. Então, eu vou tentar pegar um violão aqui e colocar aqui para ver se a gente consegue tirar um som desse trem aqui. Pô, peguei o violão errado. Violão canhoto, rapaz. Aí quebra eu. Pois é, hoje nós vamos até às 11 da noite. Hoje a pega é bruta hoje.
Trabalhador, né? Ser um trabalhador, né? Graças a Uhum. Deus. Eu botei um negócio errado. Vai dar errado. Como é que tá o som do violão? Tá ruim o som do violão? Precisa dar uma abafada. E aí, tá ruim demais o som do violão ou dá para usar? Dá para usar, sim. Vou cortar aqui para ver se fica melhor. Peraí. Melhor ou pior? Repete, Oi? repete. Acredito que dá para ouvir, sim. Esse aqui é o que eu abafei, cortei um pouco do som. E esse aqui é com som liberado. Peraí. Gostei muito desse microfone para fazer aula, não. Aí tá melhor. Esse aqui tá melhor, né? Beleza. Então aqui eu vou liberar aqui para a gente poder fazer esse experimento. Fazer esse experimento, vamos ver como é que vai ficar. Vou voltar aqui a câmera aqui. Então a música ela teria só a nota dó, nota dó. Posso crer no amém. Então essa Nossa, música, hum? Não entendi. Então antes de cair naquele fase, a gente vai pensar em quanto tempo a gente quer deixar o dó. Posso crer no ar. Tá vendo? A gente usou o acorde 2, 5 e 1. E caiu muito bem. Entende? Ó, ele vive, posso crer. Depois a gente vai começar a trabalhar os outros desenhos, entendeu? Porque isso se repete. O 251, a gente está falando de tríades ainda tem as tetras, mas aí devagar a gente vai começar a amplificar essas quantidades de acordes aqui. Ele vive, posso crer. aí o Fá menor é? Isso. Depois do Dó. Isso, é justamente esse 2 aí é o Sol menor, que é a segunda de Fá, e o Dó, que é a quinta de Fá. Então ele prepara. Então o segundo grau e o quinto grau, ele sempre vai preparar para o primeiro grau dele. Então, como a gente pode ver na imagem, né? Então, na imagem, o que nós estamos mostrando aqui, ó? Isso aqui é o tom de Dó. Para você não ficar tocando Dó e Fá, você faz essa preparação. Esses dois acordes aqui se tornam uma harmonia de preparação para cair no Fá. Então a sua música fica mais bonitinha, né? Mais organizada. Hum. Tan, 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 tan. Ele vive, posso crer no ar. Nossa, crê Tá na vendo? manhã. Eu já usei o 251 de novo. Aí eu fiz o Ré um Ré com sétima, o Sol com sétima e caí no Dó. Aí eu quero cair num Sol. Tá vendo? Eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão de Jesus.
Então aí a gente começa a colocar mais harmonia na música. Então a estratégia então é você pegar as músicas que tem quase nada de acordes para você começar a colocar. A ideia é você começar a colocar acordes em música que tem pouca coisa. Porque assim você vai aprendendo. Se você pegar uma música que já tem tudo pronto, você não vai forçar o seu cérebro a estudar. Entendeu? Tem que pegar aí essa base e estudar aos poucos. Tranquilo, então, aqui? Até que a gente pode finalizar essa parte. Está com dúvida? Perguntar, gente, é um momento. E aí, pode seguir? Me tá tranquilo. Tá, joia, então. Vocês querem dar uma malhada nisso aqui? Vão dar uma estudadinha, uma praticada? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente praticar isso aqui. Nós temos que pensar em música. Fala uma música aí, Renan. Então, vou deixar isso aqui como exemplo, que a gente vai fazer mais exemplo aqui embaixo. Que é exemplo que a gente vai pegar trecho das músicas. Não precisa pegar a música toda para estudar, só um pedacinho só. E aí a gente vai aplicar. Fala o nome de uma música aí, por gentileza. Só por ti, Jesus. É de quem essa música? Rosa de Saron. Ela está dizendo que está na afinação baixa, né? Meio tom abaixo. Ok. Então nós vamos pegar esse trecho aqui. E tem uma outra regra aqui que eu vou aproveitar e falar logo para você, porque, na verdade, você não precisa fazer o 2 se você não quiser. Você já cai no 5-1, tá ok? Então, a dominante, ela prepara para o primeiro grau. Então, se você tiver que usar aqui, ó, por exemplo, um Dó com sétimo, o Dó com sétimo, ele é uma quinta de Fá. Então, a quinta de Fá prepara para o primeiro. A quinta no caso de Dó, prepara para ela mesma. Então, entendendo isso, o que você faz? Você coloca, por exemplo, um Dó. Vou colocar logo essa regra aqui, depois lá na frente a gente vai usar isso. Que vai ter momentos que a troca vai ser tão rápida que, de fato, vai ficar um pouco difícil de fazer. Vamos supor, você pensa na quinta, quinto grau, 7, a gente coloca assim, tá? O termo que a gente usa geralmente na música, toda vez que você vê esse símbolo aqui, quer dizer que a quinta dele é um acorde maior com sétima, que para, para um primeiro grau. Ok? Então, entendendo isso, vamos lá. Se você quer cair em um sol maior, você vai pensar no quinto grau de sol com sétimo. Pegou? Então vamos lá. Vamos ver a tabelinha aqui de novo. Cadê a tabelinha? Você está em dó. Você quer cair em sol? Você vai pensar na quinta de sol. Quinta de sol o quê? Ré com 7. Você já vai cair direto nela para cair aqui. Você não precisaria passar pelo número 2. Caso você queira fazer uma coisa mais curta. Ah, eu quero fazer uma coisa mais curta. Então você vai fazer esse ligamento direto, do quinto grau, ligando direto. E geralmente é o que a gente faz. É o que o pessoal fala, mas não explica. Por que fala, mas não explica? Ah, você está num dó, você coloca um dó com sétima, cai no fá. Já viu o pessoal falando isso? Mas na verdade não é assim que a regra funciona. A regra é o seguinte: você está no fá, quando você vai cair no fá, você cai na dominante dele com o quinto grau, que é o que a gente colocou aqui, ó. Imagina então um fá aqui.
você tem a dominante de Fá, que é o Dó com sétima, para cair no Fá. Então, na verdade, a gente tem 5-1. Então, não é da forma que o pessoal fala, você faz um Dó, e você faz uma sétima, aí você cai na subdominante de Dó. Pô, calma lá. Existe termos aí que são um pouco confusos para entender. A cair nessa nota é subdominante de Dó? Claro que é, o Fá é a quarto grau. Mas a regra mais fácil para a pessoa entender é pensar nisso. Ah, você quer cair em Sol? Pensa na quinta de Sol para você cair nela mesmo. Tá entendendo? Então fica mais fácil. Então qual é a quinta de Sol? Ré. Ré com sétimo, você cai no Sol, porque é a quinta de Sol. E ela sempre vai vir com sétima, sétima menor. Até aí, tá entendendo? Estou. Tranquilo? Então, sempre quando a pessoa vai falar assim em acorde de preparação, nós estamos usando uma técnica aqui. O quinto grau prepara para o primeiro grau. Só que sempre o quinto grau vai ter a sétima. Pronto. Então vamos supor que você quer cair em Dó. Você vai pensar no quinto grau de Dó. Qual o quinto grau de Dó? Sol com sétima. O Sol com sétima para cair em Dó maior. Então essa é a estratégia, eu quero que você entenda. Pegou isso aqui, você está tocando a música e você quer cair num Lá, por exemplo. Eu estou colocando aqui fora de ordem, tá? Aí tem como montar essa tabela em ordem. Vai cair num Lá com sétima, que é a quinta. Vai cair em Ré. Se Aí, você for fazer vamos lá. aí, se você for fazer o teste, isso aqui vai encaixar perfeitamente, porque nós estamos fazendo a regra de quê? Nós estamos fazendo uma regra de 5-1. Aqui nós estamos fazendo uma regra de 2-5-1. Então, vou até tirar isso aqui para não confundir. Primeira regra aqui é 5, 5 e 1. Ok? A outra regra é 2-5-1. Então, antes da gente chegar na 2-5-1, a gente tem um 5-1. Perfeito? Depois aqui a gente vai ter o 2, regra de preparação pouco, que a gente já fez uma aplicação aqui. Então, vamos pegar isso aqui para ficar mais fácil para você aprender. E você vai montando esse trem. O 2, 5-1. E aí, deu para ter uma noção agora? Que a gente está trabalhando aqui, ó. 2, 5 e 1. Caiu no 1. 2, 5, 1 de novo. Mas a gente poderia pegar esse exemplo aqui. Vamos colocar esse exemplo aqui, ó, de novo. Vou colocar esse exemplo lá em cima. Pegar tudo aqui. É interessante colocar os exemplos, né? Porque os exemplos, ele ajuda a gente a visualizar as coisas. Então, nós vamos tirar o número 2 aqui. Nós vamos tirar todos os números 2. Vai ficar só esse aqui, ó. Vai ficar só o 5 e o 1. Tá vendo? 5, 1. Vamos tirar o 2. Vai ficar o 5, 1. Até aí, beleza? Tranquilos? Então, aqui nós temos uma aplicação técnica, saindo do Dó, colocando isso aqui para preparar para o Sol, saindo do Sol, colocando a quinta de Ré para preparar para o Ré. Pronto. Show de bola. Aqui nós temos a aplicação de novo, só que agora a gente adicionou o 2. Então, ficou 2, 5, 1. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o segundo grau. Ó, toda vez que tiver assim, você entende que é um acorde menor, se tiver um Mzinho, beleza? Um M É um é acorde menor. menor. Isso, um segundo grau menor, é o que a gente chama a regra, é assim. Por isso que às vezes a gente não entende. Você pega na internet, aparece as regras com esses números romanos e a gente não entende muito bem. Entendeu? A gente fica um pouco perdido. Para cair no primeiro grau. E aí a gente vai colocar uns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Como a gente fez ali em cima. Eu coloquei uns exemplos, mas você pode seguir. Isso aqui eu só dei uns exemplos, para você entender. Aqui nós vamos seguir uns exemplos também.
Então, se nós colocarmos, então, Ré menor com sétima e colocarmos, então, o Sol com sétima, a gente cai no acorde de Dó, certo? Nós estamos usando aqui o 2, o 5. Não consome, consegue. Pronto, tá entendendo? Tá E ficando mais falar fácil de compreender. Não, tranquilo. O Anderson chegou agora. Tá ficando mais fácil da gente entender com essa aplicação? Então, nós estamos vendo duas aplicações aqui do campo harmônico. Primeiro, o 5-1, que você vai direto. Por exemplo, a música está muito rápida. Aí você não tem tempo para jogar aquele Lá menor. Você pode jogar direto o quinto grau. Joga o quinto e cai no primeiro. Então, sempre a gente pensa assim: se você quer cair no Sol, você pensa na quinta de Sol. Se quer cair no Fá, você pensa na quinta de Fá. Se quer cair no Ré, você pensa na quinta de Ré. Sempre colocando a sétima, porque o intervalo dele é com sétima. Preparação. E aqui a gente teve a preparação aqui usando na música, né? Saindo do Dó, colocando a preparação o 5 caindo no Sol, colocando a preparação o 5 caindo no Ré. Pronto. Aí nós chegamos aqui. Acorde, sétima. preparação 2, 5 e 1. Tranquilos? Aí a gente viu que quando tiver o Mzinho, representa que é um acorde de, dó, de segundo grau menor, com sétima, porque aparece assim. Geralmente a teoria musical ela é feita tudo por números romanos. Aí dá uma complicaçãozinha na cabeça às vezes. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó, saindo o segundo grau de Dó, que é o Ré menor, e o quinto grau de Dó, que é o Sol com sétima, cai nele mesmo. Então, se eu quero cair num Ré, eu vou pensar no segundo grau de Ré, que é um Mi menor com sétima, e vou pensar no Lá com sétima, que é a quinta de Ré. E aí eu caio nele mesmo. Então, pensando sempre nisso. Ah, eu quero cair no acorde Mi, eu tenho que pensar no segundo grau de Mi e o quinto grau de Mi, sempre colocando o que a regra pede. A regra pede isso aqui. Eu não posso deixar de colocar o que a regra pede, porque senão não vai encaixar legal, vai ficar estranho. Nó, Entenderam? mi, Vamos lá, vamos cair no Sol agora. Ah, eu quero cair no sétima, Sol. Vou cair no Sol e a quinta de Sol, que é o Ré, e vou cair realmente no acorde desejado. Tá vendo? Então aqui vocês já têm uma noção hoje técnica de como usar o tampo harmônico, certo? Por que uma visão técnica? Porque você vai usar os acordes de forma proposital. Ah, eu quero cair no sol, vou fazer uma nota de preparação, vou usar essa aqui. Ah, eu quero cair no sol, vou usar duas notas de preparação, vou usar essa aqui, certo? Você vai usar. Bacana. Se vocês estão entendendo, a gente pode pegar a música agora que nós colocamos aqui, a última música aqui, e vamos entender essa aplicação que o músico colocou aqui, ó. Vamos lá. Primeiramente, então, a gente vai colocar a regra que a gente acabou de aprender. O sim. Então, aqui no caso, para mim não ficar só segurando o sol, eu posso colocar o ré com sétima sol. Então, a gente poderia agregar aqui a quinta, né, com sétima, e você cai direto no sol de novo, porque isso aqui é uma quinta preparatória, como eu falei. Então, vamos dar um grauzinho aqui, vou colocar um número lá em cima, ficar embaixo, tá melhor. Vou botar aqui. Então, um tracinho aqui. Então, nós temos aqui o primeiro, nós temos o quinto, para cair de novo no primeiro. Diminuir um pouco aqui, porque está muito grande, aí acaba não dando para fazer os negócios. Acho que aqui já vai dar. Tá dando para enxergar a letra direitinho? Pronto, tá vendo? O quinto tá aqui de novo. Quinto caiu no primeiro. Ah, eu quero cair no dó. Então vou colocar um sol com sétima, que é a quinta. Pronto, resolvi, encaixei aqui mais uma quinta do dó e eu fiz aqui um ligamento, uma preparação para cair aqui. Pronto. Aí agora eu vou cair no si menor. Agora a gente tem que entender que esse si menor faz parte aqui. Esse si menor é o quê? Ele é o quê?
Vamos lá, vamos entender. O si menor, como a gente viu nas aulas passadas, ele pode ser relativa, ele pode ser antirrelativa, correto? Então, no caso, ele é um acorde de preparação de um sol. Então, vamos lá. Como eu sei que ele é um acorde de preparação? Vamos para a tabela. Nós estamos na tonalidade de sol. Cadê o sol? Aqui o sol. E nós temos um si. Sempre que você tem duas notas, ou seja, três notas à frente dela, ou seja, um, dois e três, você tem uma relativa, antirrelativa, que é um acorde que antecede o sol. Pronto. Então, o que a gente está vendo aqui? Ah, então, professor, por que não usou o sol aqui? Porque o cara não quis usar o sol, mas se ele quisesse usar o sol, ele poderia usar. Então, isso aqui também é um acorde de preparação. Esse acorde aqui é um acorde antirrelativo, é um acorde que antecede o sol. Ou seja, por que ele não usou o sol? Aí a gente entra na técnica, que é o que está aqui embaixo. Olha só, tem uma tabelinha, eu acho que eu coloquei mais para cima. Ah, não, está nessa folha aqui não. Eu coloquei as folhas. Pronto, essa folha aqui. Essa folha aqui, ela tem as regras aqui do lado. Ó. As regras dos relativos e antirrelativos. Essa regra aqui é antirrelativa. Essa regra aqui é relativa. Pronto. A antirrelativa é um acorde que antecede e prepara para o outro. A relativa é um acorde que se substitui diretamente. Então, o que a gente entende? Que no lugar do Mi, do Sol maior, o cara quis colocar uma relativa. Então, vamos lá. Em vez de ele usar esse Sol, ele usou a relativa de Sol, que seria um Mi menor, que é uma troca direta. Então, vamos entender então aqui. Nesse contexto que nós estamos estudando, analisando, nós estamos analisando a música. O que a música está usando aqui? Então, nós vimos aqui, a gente acrescentou notas e a gente viu que isso aqui é uma antirrelativa. Então, vamos colocar aqui em cima dela. Muito longe, mas não dá para fazer mais perto, então vou colocar aqui em cima mesmo. Uma antirrelativa, que prepararia para o Sol. Mas como o cara não quis usar o Sol, ele usou o quê? Um Mi menor. Então ele usou uma relativa. Ok? No lugar do Sol, ele colocou uma relativa de Sol, que é uma substituição direta. A diferença, a antirrelativa, ela prepara para o acorde seguinte, que seria o Sol maior. Então ele quis substituir o Sol pelo Mi menor e acontece do mesmo jeito. E a relativa, ela substitui. Então, entendendo isso, o que a gente vai colocar aqui, então? Fazer o seguinte aqui, vai ficar bom. Tá? Vou colocar só a letra A, que quer dizer acorde relativo, tá bom? A, acorde AAP, acorde relativo preparativo. E AR, que vai ser acorde relativo substituto. Então, entenda aí, você vai colocar aqui o A para acorde, o A aqui antirrelativo, preparatório, antirrelativo, ele é o A acorde antirrelativo, substituto. Então, esse aqui está substituindo, substituindo o Sol. Então, no lugar do Sol aqui colocamos o Mi menor. E aqui nós preparamos o Si menor, ele está preparando para o Sol. Substituto. Oi? Então, aqui fica, vou colocar aqui em cima aqui, para você entender. Acorde antirrelativo, preparatório, ou seja, esse Si menor aqui, ele está preparando para um Sol maior, o correto era entrar o Sol, mas o Sol, como o Sol maior ele tem uma substituta direta que é Mi menor, foi substituído aqui. Aí, até aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo.
Ótimo. Aí aqui é o seguinte, nós temos um Lá menor e um Dó maior. Isso aqui, pessoal, é uma estratégia técnica. Como assim? Nós temos aqui um Lá menor que é relativo de Dó maior. Então você pode pegar, para não ficar repetindo o mesmo acorde duas vezes, a gente usa um Dó maior, um Lá menor, para dar um timbre como se eu estivesse fazendo algo diferente, mas na verdade esse acorde e esse é igual, então ele tem um poder de igualdade. Como é igual, para não ficar aquele negócio repetindo, segurando um Dó maior duas vezes ou um Lá menor duas vezes, foi usada essa técnica de camuflar o acorde. É um acorde camuflado aqui, que é a mesma coisa. A estrutura dele ele é um substituto um do outro, então eles são relativos um do outro. Até aí, tranquilo? Eles são Ok. relativos. Ao mesmo tempo, partindo, dividindo o tempo em duas partes iguais. Ou não, depende do que você quer fazer. Então, esse acorde aqui de Dó é igual ao Lá menor, entendeu? É a mesma coisa. É Dó, é e Lá menor. E aqui a gente já acaba de aprender uma nova técnica. Qual a nova técnica? Mais uma técnica que a gente aprende. Então, aqui o que a gente vai fazer agora? Nós vamos lá agregar acordes. Então, em vez de a gente ficar repetindo o Sol aqui, no lugar desse Sol, a gente poderia colocar um Mi menor. Tá entendendo? Porque o Mi menor e o Sol eles são relativos, então ele tem a mesma estrutura de formação, como a gente fez. Então aqui a gente poderia agora, para não ficar repetindo esse Mi menor, a gente poderia colocar o Sol maior, substituir, você está entendendo? Você pode fazer o que você quiser na música, não faz diferença, vai mudar o efeito sonoro, e isso que é o legal, as variações. Então todos os acordes que existem dentro de uma música são acordes sugeridos, mas não são os acordes obrigatórios. Aí você tem que entender. Não existe aqui o acorde na cifra tá aquele desenho lá e eu tenho que tocar. Isso você fica preso ali, você não tem conhecimento. Quem tem conhecimento entende que todos os acordes que estão ali são acordes sugeridos. Que quem coloca aquela cifra ali, qualquer pessoa pode criar uma cifra no Cifra Clube. Faz um cadastro lá, coloca a sua cifra, vai ser passada por uma análise básica, foi aprovado, vai estar lá dentro do site deles porque eles não têm tempo de fazer todas as músicas que existem, então outras pessoas que querem ajudar alguém vai lá e cria. Aí qual é a forma de estudar então para tocar igual o original? Só por meio de partitura e quando essa partitura ela foi feita pelo criador da música, que foi feita pelo registro. Porque existem partituras que é feita pelo Musicores. Você joga a música ali dentro e o próprio sistema ele cria uma partitura próxima do original, mas não é o original. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Existe partitura nível iniciante, nível intermediário, nível avançado, justamente por causa que são sugestões. Então, a música, por isso que tem música simplificada, música intermediária e música avançada. Então, aqui vocês vão entender que vocês podem fazer uma música ser simples e pode fazer ela ser complexa, com técnica de usar os acordes dentro da música. E é essa técnica que faz você tocar de ouvido. Por quê? Uma vez que você sabe qual acorde que vai vir, fica fácil de você saber o que você pode colocar para preparar na caída, né? Ou preparar numa subida. Até aí tranquilo? Então a gente fez uma troca aqui só para vocês entenderem. Em vez de eu ficar segurando esse sol duas vezes, eu coloquei esse ré para dar uma quebra. Depois eu coloquei esse mi menor. Só que o que, que acontece? Isso aqui, gente, para a gente fazer essas trocas, a gente tem que ter um conhecimento da música. Como, professor? Se a música ela for muito rápida, não dá para você colocar muita coisa, não. Se a música, então a gente tem que começar a trabalhar as músicas lentas para a gente poder começar a colocar mais acorde na música lenta. Primeiro, para a gente ter um domínio melhor
para depois que a gente tiver esse domínio bacana, a gente vai para outras músicas como Bossa Nova, MPB, que ele já foi todo construído com essa pegada de acorde um atrás do outro. Tá, 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 tá. E você vai ver que os acordes ali são bem pensados, bem estruturados. Alguma pergunta sobre a aula? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tem que estudar mais isso aí, meu professor. Não, a gente vai estudar isso aqui com o tempo que a gente vai ter que colocar em prática. Por quê? Não dá para avançar muito antes da gente dominar, ter um conhecimento. Então a gente vai, as nossas aulas agora é tudo prática. Então vamos pegar uma música, você vai pegar uma música lá e a gente vai estudar ela, o que, que ela está usando aqui. Aqui nós temos mais uma técnica perfeita que eu quero falar para você. Vamos aproveitar isso aqui, que tá vendo isso aqui? Eu já estou aproveitando e ensinando as técnicas. Uma técnica muito boa que é usada para fazer a música ficar mais rica é usar inversões e acordes com dissonância. Então, como a gente pode ver aqui, esse acorde aqui e esse eles são iguais. Para não ficar segurando o Ré maior, o cara colocou um Ré com nona, certo? Para não ficar segurando esse Ré. E aí o que, que acontece? Aqui você poderia colocar mais acorde de Ré para você, se a música ela fosse longa aqui, esse trecho, você poderia colocar mais opções de acordes antes de chegar no Sol. Aí depois você poderia fazer aquele 2-5-1 aqui, por exemplo, você cair no Lá menor, né? Para cair no Sol, aí você usaria a técnica. Olha só que interessante como ficaria a sua música nesse pequeno trecho aqui antes de cair no Sol. Só tinha o Ré, o cara colocou um Ré com nono, depois você adicionou um Ré com sétimo, Lá menor com sétimo 2, o 5 e caiu no 1. Mas para isso a gente tem que lembrar que a música ela tem que te dar esse espaço de tempo. Se a música não tem espaço de tempo, você não tem como fazer nada. Entendeu? Não está te dando espaço. Então, quando o acorde ele tem muito tempo, por exemplo, um acorde desse tem 4 tempos. Eu poderia fazer aqui, ó, um tempo, um tempo, um tempo, meio, meio, cair. Você está entendendo? Então, a gente precisa de tempo para poder fazer isso. Se a música não te dá essa possibilidade, tá vendo que legal como é que fica? Ó? Ré, Ré com nona, Ré com sétimo, Lá com sétimo e cair no Sol. Então, se a música ela não te dá essa possibilidade, não tem como fazer. Por isso que eu falo, vamos começar com as músicas lentas. Porque com a música lenta a gente vai começar a estudar, vai começar a entender. E se a música ela tiver uma dinâmica muito rápida, não tem como colocar muito acorde. Você vai ter que simplificar para poder encaixar, senão não dá certo. Por exemplo, a música de Guarani, ela tem um ritmo que não dá para colocar muito acorde, porque o estilo dela não é para esse estilo de muito acorde, entendeu? Vai ficar meio estranho. Você vai sair da Guarani para ficar bonito, você vai ter que sair, trocar o efeito dos acordes, trocar a musicalidade dela e ela vai ter resultado, ela vai funcionar melhor. Então aqui funcionou aqui, pronto. Já teve uma visão que a gente pode então trocar os acordes simples pelos dissonantes para poder ter efeito. Existem regras que a gente vai estar estudando depois, regras de sétima e nona, regras de 11ª, 13ª. Existem umas regras, é claro, e isso a gente vai estudando com o tempo na aplicação, né, da música. A gente está aplicando na música aqui para vocês poderem usar um campo harmônico e poder trocar as harmonias dos acordes. Vai ficar bem legal quando vocês pegar esse domínio aí dessa técnica, que é uma técnica muito usada. Bom, show de bola. Alguma dúvida, pessoal? Porque eu não quero encher a cabeça de vocês de informação, não, porque é muita coisa. Então vamos devagar. Vamos devagar, porque é melhor ir por pouco, pouco a pouco, e aprender do que passar muita coisa e a gente ficar confuso. E o que que acontece? Eu tenho uma mente acelerada, né? Eu estou acostumado a dar aula para professor de música. Então, quando você dá aula para professor de música, você pode jogar o tanto de informação que você quiser, que o cara já tem uma noção, já fez faculdade, já tem noção. E aí a minha esposa chegou para mim e me deu uns esporros. Falou, olha, eu estou analisando suas lives aí, cara, você está confundindo as bolas aí, tá? Por quê? Por quê? Você esquece que quem está do outro lado lá está começando agora, meu filho.
Se você pegar e jogar um monte de carga nas costas do aluno, ele não vai aprender, não. E aí outra, ele vai desanimar. Então, eu vou conversando com ela, a gente começou a fragmentar mais o material para ficar um pouco mais fácil de aprender. Porque senão fica muito conteúdo, muita coisa, não dá tempo de você treinar em casa, porque a gente que trabalha, cara, é corrida demais. Aí você chega em casa e fala, caramba, tem esse monte de coisa, agora tem aula, vai ter mais um monte de coisa. Então a gente não quer fazer isso, então a gente quer simplificar. Ela falou, e realmente eu parei para pensar. Ela falou, você é autista, cara, você é doido, você tem uma síndrome aí de pensamento acelerado, você anda 220. Então eu, por exemplo, eu durmo 4 horas, 5 horas, eu tô novinho. Mas tem gente que tem que dormir 8, 9 horas. Eu não consigo dormir mais que isso, não sei por quê. 4h30 da manhã eu já estou de pé, entendeu? Então meu organismo já é diferenciado, assim, no sentido de forma de pensar, forma de falar, forma de agir é diferente. E aí a gente realmente vai parar para pensar e falar, tá certo, você tá certo. Então, é por essa razão eu vou fragmentar e por essa razão também eu decidi separar os alunos, entendeu? Por isso. Imagina todo mundo junto, o cara não sabe pegar, fazer um dó maior, e aí o cara vai ficar numa aula dessa aqui como? Você tá entendendo? Não dá certo. Então a gente separou mais para poder fazer um negócio ficar mais bonito, mais fácil. Agora vai, hein? Então o que que a gente estudou hoje? Nós estamos estudando esse quadro aqui, que eu vou mandar para vocês essa micro apostilinha. Nessa apostila, na próxima aula, nós vamos discutir isso aqui, os modos gregos, tá ok? Vamos discutir, mas antes de discutir, a gente vai começar campo harmônico por campo harmônico. Não adianta abraçar o mundo. Vamos trabalhar primeiro os campos harmônicos jônicos, depois os campos harmônicos mixolídio e campo harmônico lídio, que são os campos harmônicos maiores. Aqui, isso mesmo, isso. Então nós vamos ter, ó, campo harmônico de dó maior jônio, campo harmônico de dó maior mixolídio e campo harmônico de dó maior lídio. Você vai entender como que funciona isso. Por isso que quando às vezes você está tocando uma música no tom de fá, de dó, e às vezes aparece um ré maior, você fala assim, como é que o cara falou que é o tom de dó e tem um ré maior, sendo que dentro do campo harmônico de dó tem ré menor. Aí você vai entender o porquê, né? Você vai entender e o Fá maior é uma quarta de Fá, então o campo harmônico, perdão, uma quarta de Sol. Então, você pegar da quarta de Sol, que está aqui, ó, se você contar, ó, 1, 2, 3, quarta, vou até aproximar aqui para você ver, senão você não vai conseguir ver. A quarta, começando o campo harmônico do quarto grau, você tem um campo harmônico subdominante de Fá, de Sol, ele se chama lídio. Aí fica quarto grau ao 11º grau, que é o que nós estamos vendo ali do lado. Então, isso aqui vai ser matéria de estudo das próximas aulas, certo? Isso é uma aula valiosa, vale muito a pena estudar isso aqui. Você tem um conhecimento melhor dos campos harmônicos, como que são ali. Então, às vezes você acha que só tem campo harmônico de 7 notas, mas tem campo harmônico de 12 notas, campo harmônico de 11 notas, campo harmônico de 9, de 10, de 8, de 6, de 5. Cara, tem muita coisa para a gente ver aí. No mundo musical é infinito. E algumas pessoas descrevem os campos harmônicos como algo infinito, porque as possibilidades de unificação dele é infinita. Então, não existe limite de campo harmônico. Tá ok? Se alguém falar, existe X campo harmônico, você vai falar mentira, porque se você tem como combinar um campo harmônico com outro, ele não tem limite de formação de harmonia. É ilimitado, é infinito. Então não tem como chegar a um fim de harmonia, entende? É algo que foi criado por Deus e é uma coisa que só ele consegue explicar isso aí. Então a gente consegue perceber que dentro de um campo harmônico para outro, a gente consegue encaixar acordes que não fazem sentido. Por exemplo, eu toquei um dó, mas se eu quiser usar esse mi diminuto, eu posso, porque ele faz parte da tonalidade de fá. Pronto. Só por causa que faz parte da sua tonalidade de Fá. Você já viu aquelas músicas que tá no tom de Lá menor e depois entra um Mi maior? Você já viu aquelas músicas que tá no tom de Dó maior que entra um Sol sustenido maior? Então você vai entender um pouquinho entre aqueles acordes. Qual é a regra daquilo ali, de onde vem aquilo ali, tá? E às vezes o que a gente está começando a estudar é analisar, então, qual é a estrutura disso aqui.
E hoje vocês estão entendendo. Então, a gente pegar uma música agora na internet, você já não é tão leigo mais, você não está cego mais. Você está entendendo como que aquela música foi estruturada, como que aquela música foi pensada de forma profissional, falando assim. Fechado? Fechado. Show de bola. Sazon? Juan? Caraca, quanto conteúdo bacana. Parabéns, Legal. hein? Parabéns. Show. Essa aula está gravando, graças a Deus. Ô, Jesus. Tem pessoas aqui que eu não sei o nome. Sazon de João. Quem é Sazon de João? Fala aí para mim, é Isaías? Idson, Viana, tudo bem? Tá conseguindo acompanhar? Você chegou que horas? Eu vou fazer uma revisão aqui rapidinho. Cheguei tarde hoje. Tá ok. Eu vou fazer uma revisão aí para ti, para você poder ter uma noção do que a gente falou, beleza? Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje a gente tratou sobre aplicações do campo harmônico. Nós vimos que o campo harmônico ele é usado. Você pode direcionar o acorde que você quiser seguindo essa regra, pensando na quinta e a primeira. Como assim? Se você quer cair na primeira, quer cair num dó, você vai pensar na quinta de dó. Qual é a quinta de dó? É sol, um sétimo. Se você quer cair no sol, você vai pensar na quinta de sol, que é ré. Lembrando que sempre tem que usar esse termo aqui, que isso aqui é a aplicação, essa aqui é a técnica para a gente poder fazer o negócio ficar legal. Senão não vai encaixar legal. Sempre colocando a regrinha aqui, que é a sétima. A sétima, o quinto grau com sétima vai cair no primeiro grau. E assim sucessivamente. Aí aqui a gente fez uma aplicação, eu saí do dó e queria jogar um sol. O que eu fiz? Usei uma quinta de sol com sétima para mim cair nela. Eu queria sair do sol e queria cair no ré. Então coloquei esse acorde aqui, que é a quinta de ré, para mim cair nela. Pronto. E aí a gente acrescentou mais uma, que foi o segundo grau. Aí o que eu disse? Toda vez que a música for curta, em uma velocidade curta, você vai evitar usar o segundo grau, porque vai ficar difícil de encaixar. Então você vai usar somente o quinto grau. Mas quando a música for longa e você quiser fazer uma cadência, que a gente chama assim, você pode pensar no segundo grau menor com sétima e o quinto grau maior com sétima do primeiro. Ou seja, eu vou pensar na segunda de ré, perdão, a segunda de dó, que é o ré menor, a quinta de dó, que é o sol com sétima, e eu caio nessa. Então eu quero cair no ré, eu vou pensar na segunda de ré e vou pensar na quinta de ré, que é o lá com sétima, e caio aqui. E assim nós fizemos essa estrutura aqui também. Antes a estrutura só tinha só o quinto. Agora a estrutura aqui no exemplo ela tem o segundo. Então nós colocamos aqui, saindo aqui do dó, uma estrutura de uma música mais longa, você tem condições de encaixar, tem que pensar justamente nisso. Aí você teria, então, segundo grau de sol, quinto grau de sol para cair em sol, que é o 1. Segundo grau de ré, quinto grau de ré para cair em ré, que é o número 1, que é ela mesma. E aí nós pegamos uma música aqui para poder aplicar. A música a gente só tinha o Fá, perdão, o Dó, o Fá e o Sol, que é o que ela aplicaria ali. Mas aqui nesse trecho só tem essas duas. Ela tem aqui, porque eu diminuí o tamanho, né? Diminuí o tamanho aqui. Espera aí, vou colocar tudo por igual. 24. Tá bom. Dá para a gente ver. E aqui nesse exemplo aqui foi simples. Nós pegamos aqui, eu queria cair no Fá. Então eu pensei no segundo o grau do Fá e o quinto grau do Fá com sétima. Aí eu caí aqui. E foi o que a gente fez aqui como exemplo. Né? Peguei a música. Posso perder no ar. Aí vai cair no Ré menor, porque aí caiu no Dó, tá vendo? Então a gente poderia fazer esse aqui, tá vendo? Então, para cair no acorde
que a gente quer cair. Se eu quero cair, então, sair do Fá e cair no Dó, eu penso no segundo grau de Dó e no quinto grau de Dó, caio aqui. Se eu quero cair no Sol, eu penso no segundo grau de Sol e o quinto grau de Sol cai no Sol. E aí, a gente chegou numa música aqui, que é a música de baixo, e ela tem uma estrutura um pouco diferente, né? E eu comecei a explicar como que estava acontecendo a estrutura. Ela tinha um Sol aqui e um Sol aqui. Vou voltar aqui o que ela tinha. E aí o que que acontece? Nós pensamos então, para não ficar tocando um Sol direto, nós colocamos aqui o quinto grau, que é a preparação do Sol. Então você ia no Sol, Ré com sétima, volta no Sol, volta então no Dó, Sol com sétima, que é a quinta de Dó e Cá. Então nós estamos usando essa regra lá de cima, a primeira aqui, ó. Aplicamos de novo essa primeira regra, tá? Então a gente está aplicando essa regra de novo para colocar acordes dentro da música. A música tinha pouca harmonia, então a gente quis colocar coisas a mais. Isso é legal. E aí a gente viu que o acorde de preparação que a gente AP, acorde antirrelativo preparatório, ele sempre vai preparar o que está à frente dele, ou seja, antes dele, né? Ele é um acorde que antecede o outro. Aí eu peguei aqui, a gente viu isso aqui. Vamos voltar aqui o campo harmônico lá embaixo. Nós falamos então que três notas à frente prepara para ela. Então, é como se eu tivesse aqui, eu quero preparar para o Sol. Eu vou tocar dois acordes que estão à frente dela para cair nessa. Se eu quero cair no Dó, vou tocar dois acordes que estão à frente, que esse aqui é o antirrelativo preparatório do Dó, antirrelativo preparatório do Sol. Duas notas à frente. Isso serve tanto para o maior como para o menor. Se eu quero cair no Lá menor, eu penso nesse aqui para cair nesse aqui. Eu quero cair num Si menor, eu penso num Ré para cair num Si menor. E assim sucessivamente. Duas notas à frente chama de antirrelativa preparatória. E a relativa, a gente chama aqui acorde relativo substituto, você pode trocar, fazer uma substituição direta. Ou seja, o Mi menor e o Sol maior ele é classificado como um acorde de troca direta, que pode ser substituído. Então, no caso aqui, a gente tem aqui um Si menor, que é o acorde antirrelativo de Sol, que prepara para o Sol, que é aqui que foi o que eu coloquei, e substituindo, então, pelo Mi menor, que era o Mi menor que estava aqui antes. E aí eu troquei pelo Sol, mas os acordes que estavam na música eram esses. E aí a gente começou a colocar. Aí eu disse também nessa aula que você pode pegar, se você tiver muito tempo para fazer o acorde e você quiser usar esse recurso, você pode usar a relativa e a antirrelativa, ou antirrelativa e relativa, porque esses dois acordes ele tem a mesma função de formação. Então, em vez de você ficar aqui 8 tempos segurando Lá menor, você divide no meio, 4 aqui, 4 aqui. Aí o relativo pode ser usado ao mesmo tempo, dividindo o tempo em partes iguais ou não. Se você quiser segurar 6 tempos aqui, aqui 2, você pode. Se quiser segurar 7 aqui e um aqui, você pode. Não tem problema. Isso aí é o gosto musical, que você quer fazer o efeito, que você quer fazer infinitas possibilidades. Aí aqui a gente tinha só esses dois acordes aqui, que o cara colocou na música. Para não ficar segurando o Ré, ele colocou um Ré e um Ré com nona, ou seja, o acorde é igual, a diferença é que esse é uma tríade, esse aqui é uma tétrade, e aí nós colocamos mais alguns aqui para poder descrever. Vamos dizer que esse trecho aqui, ele é um trecho que vai durar 8 tempos. Então, poderia colocar dois aqui, quatro, dois aqui, um aqui e um aqui para cair aqui. Aí a gente tem aqui o 2, 5, 1 de novo. O segundo grau de Sol e o quinto grau de Sol que cai no Sol. Pronto. Então aqui a gente está vendo como que funciona a aplicação. Tem mais aplicações que a gente vai ver nas próximas aulas, mas isso aqui é uma base para você poder entender como que o campo harmônico ele está sendo usado e como você pode construir as suas músicas dentro do uso pessoal, né? Seu uso pessoal, seu treino pessoal. Pode usar. E aí eu falei também que os acordes eles não são obrigatórios, eles são acordes sugeridos. O que são acordes sugeridos? Todas as músicas elas têm infinitas formas de ser tocadas e a única forma de tocar a música de forma original é só meio por partitura. E a partitura, quando o autor ou compositor daquela peça, daquela música,
ele libera o acesso dessa partitura, porque nem todos querem que a música dele seja tocada, só eles querem tocar a música. Eu estou pegando aqui qualquer coisa aqui, deixa eu ver aqui. Vou pegar qualquer uma aqui. Essa música aqui, por exemplo, ela poderia trabalhar com Si maior? Poderia, mas eles não quiseram usar o Si maior. Se você simplificar, você vai ver que vai sugerir outros acordes. Ó, sugeriu. Então aqui existe justamente as versões, justamente para você poder ver que existem sugestões de tocar. Aqui deu outra sugestão em outra tonalidade. Então a gente voltar para a tonalidade de Mi, você vai ver que é a mesma coisa, não mudou nada. Então foi sugerido tocar a música em Sol maior. Mas aqui você poderia colocar o que você quisesse aqui. Vamos lá, vamos pegar esse trecho aqui só até aqui e aí a gente vai explicar o que esse trecho tem. Pronto. O que esse trecho tem? Está dizendo que é Mi maior, está dizendo que a tonalidade é Mi, e aí a gente pode usar aquelas regrinhas que a gente acabou de ver. A regrinha 251, ou a regrinha sim, ou a regrinha relativa, ou a regrinha antirrelativa. A gente poderia usar essas regras. Ou usar as regrinhas que eu falei. Você pode pegar esse acorde para não ficar igual o tempo inteiro, tocando um Mi, segurando um Mi. Pode fazer um Mi maior com nona. Você pode fazer um Mi invertido, um Mi com baixo em Sol sustenido. Só para você não ficar dentro daquele Mi o tempo inteiro martelando um Mi maior. Então, esses acordes aqui é tudo igual. Não tem diferença. A diferença é que essa aqui é a inversão desse aqui e essa aqui é tétrade. Tríades, duas tríades e uma tétrade no meio. Tá vendo? Você poderia tocar aqui, ó. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Isso. Então aí você vai conseguir colocar a quantidade de harmonia que você quiser. Pronto. Mas eu quero usar a regra 251 aqui para vocês estudar junto comigo. Então nós colocaríamos aqui, vamos dar um salto aqui, deixa eu voltar para onde que estava, porque eu não sei se tá. Dá um salto. E nós queremos cair no Si. Qual é a segunda de Si? Qual é a quinta de Si? Para você cair no Si. Só pensar, vamos lá, eu não sei, professor. Olha a tabela, cara. Vai aprendendo olhando a tabela. Ó, a segunda vai cair, então, um Dó sustenido menor, com o sétima, lembrando que a regra sempre tem que trazer ele na tétrade, porque senão não fica legal. Você vai colocar um Dó sustenido menor, com sétima. Aqui você colocou o 2, agora você vai colocar a quinta. Qual é a quinta que nós vimos? Fá sustenido. E esse Fá sustenido a gente vai colocar com sétimo para cair justamente no que a gente quer. Ah, professor, então agora a minha música começou a ficar mais diferente, é claro. Você está aprendendo a usar o campo harmônico, né? Sua música não vai ficar ali usando o que está ali. Você usa o que você quiser, entendeu? É uma sugestão, pessoal, é sugestão. Então entenda que não existe jeito certo de tocar uma música. Existe técnica para você tocar. Poxa, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Tá vendo como é que encaixou? Encaixou. Beleza, colocou mais acorde, a música ficou diferente. E aqui existem versões isso aqui. Você poderia colocar uma quarta, que aí eu vou falar sobre as quarta e sétima também. Depois uma quarta para cair para o próprio Si, uma preparação, né? Entendeu? Isso aqui é uma quarta que prepara, sétima e quarta também prepara. Poderia usar aqui também. Tá vendo? Então tem um monte de regra que nós vamos estudar depois, que vai ser fundamental para a gente poder. Tá vendo como é que a música já vai ficando construindo a música? Ah, professor, agora estou entendendo então um pouco, clareou um pouco aí para você, que não é difícil? Não é difícil, galera. É técnico, você vai aprendendo, vai usando. E aqui eu caí também aqui no 5, não importa se ela é tétris, se ela é pêntatris, igual esse aqui é um acorde de pêntatris, não importa, mas vamos deixar aqui a tríade por enquanto, porque a gente está começando. Mas poderíamos fazer isso aqui, né? Uma inversão, tá vendo? Ia cair do mesmo jeito no acorde, e aí você já está começando a entender como que a música é difícil, ela é fácil e poderia ser explicada para qualquer aluno. Geralmente, isso que você está fazendo aqui, em curso, os caras não ensinam assim. Você pode comprar qualquer curso de música e os caras não ensinam assim.
Por quê? Dá trabalho, cara. Dá para o trabalho montar uma aula destrinchando assim, isso é mentoria, é diferente. E, de fato, não compensa muito. Estou falando sério, não compensa muito porque tem gente que não está tendo compromisso comigo. Então, tipo assim, faz um compromisso, a gente faz um valor simbólico numa aula e tal, e não cumpre o compromisso com a gente, não vem na aula, não fala porque não veio, e de fato é muito ruim isso aí. Isso aí não é bom. Por isso que eu vou trabalhar agora com a Hotmart. Se a pessoa quiser, passa o cartão, se ela quiser estudar, se ela não quiser, eu não perco nenhum real do meu trabalho, e eu não perco tempo quem não quer. Porque se ela não vir, ela perde. Não é verdade, Vandic? Idson? Verdade. Tem gente que a gente não É, precisa cobrar, não. Aí, cara, os caras sabe quem está trabalhando, sabe valorizar o nosso trabalho, entendeu? O Renan. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas que têm compromisso. É diferente. Aí vale a pena você gastar a sua energia, entendeu? Às vezes você está com um grupo grande e o pessoal não quer, aí fica difícil, fica triste, entendeu? Então, a gente fica um pouco triste por isso. Então, vamos lá. A gente começou a entender, então, como que troca. E aqui o que, que eu preciso que você entenda? Toda vez que tiver um acorde menor, ele é relativo ou antirrelativo. Lembra disso? Lembra que toda vez que a música está num tom maior, lembra? Tom maior. Se ela estiver num tom menor, esquece isso. Não serve. Mas se ela estiver num tom maior, lembra que toda vez que tiver um acorde menor, ou ela é relativa ou antirrelativa. Esse acorde aqui, ele é um dó sustenido. Vamos olhar o campo harmônico para você entender? Agora você vai entender se aquele acorde ali é um antirrelativo ou se ele é relativo. A música está num tom de Mi. Então nós entendemos que logo depois desse acorde vem qual acorde? Lá. Então quer dizer que ele é um antirrelativo, um acorde que preparação para o Lá. Ele não é um acorde relativo de Mi, porque para saber se ele é relativo, tem que cair dentro do acorde seguinte. Então, como a gente vê que está fazendo um Dó sustenido, Dó sustenido menor, ele está caindo aqui, ele quer dizer que é uma antirrelativa preparatória de Lá. Então, ele não é um substituto, ele é uma antirrelativa preparatória de Lá. Pronto. Ele vai preparar para cair no Lá. Mesmo que ele seja um relativo de Mi, que ele é um relativo de Mi, então quer dizer que você poderia colocar aqui no lugar um Mi maior, que o Mi maior seria uma antirrelativa preparatória substituta de um Dó sustenido. Ou você coloca esse, ou você coloca esse. Ou você coloca os dois. Tá vendo? Você pode colocar os dois aqui, se você quiser. Então você teria que. Tá vendo? Você teria que. Cairia também, de fato, na harmonia, funcionaria. Um ou outro. Porque se ele é relativo, ele pode ser substituído, o Dó sustenido menor pelo Mi maior. Assim vice-versa. Mas vamos deixar o Dó sustenido por enquanto. Aqui você poderia colocar uma sétima. Aqui você poderia colocar uma sétima e nona. Entendeu? Você poderia colocar aqui uma 11ª. Ixi, é muita coisa que você pode fazer aqui, tá vendo? Muita coisa. Aqui você poderia fazer um Lá com nona, com baixo, Lá sustenido, por exemplo. Tá vendo? Aí aqui você vai começar a ver os peixes grandes. O que é os peixes grandes? É o que o pessoal tem medo. Quando vê essas harmonias aqui, o pessoal não quer tocar, acha que é difícil, mas não é. É a mesma coisa, cara. Só está sendo acrescentada uma coisa na frente. Mas isso aqui é igual a isso aqui. Acabou. Entendeu? Pegou? Tranquilo? Então, isso aqui é uma sugestão. Existem regras? Claro. Mas a gente vai estudar essas regras. Então, com calma. Então, queria encerrar a aula de hoje, agradecendo por você estar aqui com a gente hoje. Se você tiver alguma dúvida, espero que a gente possa estar te ajudando a tirar essa dúvida. Eu vou salvar esse arquivo aqui só para a gente passar aí para vocês aí o arquivo que foi trabalhado, né? Ô, professor, Poder... Pode falar. eu gostaria de lembrar aí, com certeza, e não representar todos pelo seu dia, dia do professor. Valeu, querido.
Abençoe. E Amém. um dos melhores que eu já tive, viu? Você é fera. Parabéns Obrigado. pela inteligência, pelo amor das coisas que você faz, pela gentileza que você cuida, que você trata a gente aí, viu? Isso é muito especial. A gente Amém, que querido. agradece. Obrigado. Parabéns. Glória a Deus. Verdade, professor, aí eu faço minhas palavras, mesma do colega aí, Anderson, né? Parabéns aí pelo seu dia. A gente sabe que é uma profissão muito difícil e muito linda, porém muito difícil ensinar, mas de antemão falar que já tomei aulas também presencial com outros professores, bons também, mestre em música, mas não foi aula que nem a daqui que eu estou aprendendo online, estou aprendendo muita coisa que eu não aprendi presencial. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. Fico feliz. Valeu, obrigado, Valeu, amigo. hein? Valeu, gente. Obrigado. Eu vou já mandar aqui o material aqui que vocês sabem que eu esqueço, né? Tem esse problema. Vocês têm que me futucar durante o dia, senão o bicho pega pra mim. Ih, rapaz, não sei não. Mas eu acho que eu já tô ficando velho mesmo. O negócio tá. Cada dia eu tô esquecendo mais das coisas. Vou colocar logo aqui para ver se tá certo. Vai, meu filho. Vocês têm alguma dúvida ou deu para ter uma breve, assim, entendimento? Eu creio que o material vai ajudar bastante a vocês pegar esse material aqui. Vocês vão começar a dar uma destrinchada. Acho que vai ficar bom para entender. Tem mais uma aula ainda hoje, às 10, às 11. Hoje eu tô cheio de compromisso hoje. Mentoria prática e outro material. Vê se chegou direitinho aí, eu acho que chegou. Nós vamos fazer uma oração então para a gente encerrar, por enquanto. Foi um prazer. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula. Obrigado pelas pessoas que o Senhor nos colocou aqui, as pessoas certas. Eles possam, Senhor, aproveitar esse material de hoje, possam usar, possam trabalhar, possam brincar com a música, porque essa é a nossa intenção. Aprender, usar, tirar, colocar, acrescentar, mexer, harmonizar. Depois nós vamos trabalhar os ritmos, dedilhados, vamos trabalhar as escalas. Tem muita coisa boa para a gente aprender, Senhor, e que o Seu Deus possa nos capacitar, nos dar sabedoria e entendimento de cada etapa que a gente vai passar nos nossos estudos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, foi um prazer aí. Deus abençoe vocês aí. Tá bom? Ô, Glória, coisa linda. Satisfação é toda nossa, Luciano. Você não tem noção da felicidade que eu tô. Eu Glória a estudo Deus. Amém. muitos anos e nunca vi um professor tão bem preparado igual você. Não é puxação de saco, não. É verdade mesmo. Obrigado. Olha que eu já tive a oportunidade de estar no palco com profissionais aí de sucesso e tal. Não de tocar, sabe? Mas fazer aquela abertura para os caras. E já dei uma rodada boa aí. Mas que legal, cara. Você é muito, muito inteligente. Eu fico feliz em encontrar pessoas assim porque a gente reconhece o amor, né? A dedicação dela com as coisas. Isso é muito bonito. De verdade mesmo. Parabéns. E Deus continue te abençoando muito, muito mesmo. Muita Amém. saúde. Amém. Obrigado, hein, gente. Deus abençoe a todos. Para desligar.